Olá, vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E a nossa casa já retornou com os trabalhos presenciais, tendo as doutrinárias que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então, estão todos convidados e nesse mês de agosto nós temos um motivo especial. Todas as reuniões doutrinárias estão comemorando o aniversário da nossa casa, que no mês de agosto, especificamente hoje, 10 de agosto, completa 112 anos de existência. Então, é com muita alegria que nós convidamos a todos vocês, aqueles que puderem, e celebrar conosco os 112 anos dessa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. E lembrando também que o nosso grupo GEOB, apesar de mantermos esse formato do trabalho, nós também já estamos nos reunindo presencialmente na instituição, às quartas-feiras, das 19 horas às 20 horas. Então, aqueles que estiverem passando por aí agora pela próxima instituição, todos estão convidados também a estudar conosco de forma presencial. Nós também estamos no trabalho presencial, seguindo o mesmo número de perguntas, estamos mantendo o estudo junto com o estudo que nós estamos fazendo aqui, para que vocês possam acompanhar. Então, sejam muito bem-vindos para comemorarmos os 112 anos da nossa casa, e a melhor forma da gente celebrar o aniversário de uma escola espírita, que é a Escola Espírita Francisco Xavier, é estudando, né? Porque nós somos um grupo de estudo. Então, vamos lá? Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 2º do livro 2º, que é Encarnação dos Espíritos. Estamos no item que trata da alma, e na semana anterior nós ficamos na pergunta 144. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento à pergunta número 145, mas lembrando um pouquinho as perguntas anteriores, para poder a gente pegar a lógica, né? Quem está chegando por aqui agora. Então, vamos lá. Vimos nas perguntas anteriores que Kardec está explicando através das perguntas que fez aos espíritos para nos explicar, né? Porque o livro é uma ferramenta para ser utilizada no nosso processo de desenvolvimento, de formação enquanto espíritos imortais, que é para isso que a doutrina serve, como um instrumento para nosso desenvolvimento espiritual, o sentido da palavra alma. E vimos logo na primeira que, quando Kardec pergunta, os espíritos definem a alma como um espírito encarnado. E depois, Kardec pergunta, então, o que seria a alma? E os espíritos vão lá nos dizer que é um espírito que, quando está num corpo físico, na dimensão material, nós dizemos que é um espírito encarnado, e quando está
sem um corpo na dimensão espiritual, mas com um outro corpo, que vimos também, denominamos apenas espírito. Então, várias definições foram vistas aqui que nós temos sobre a palavra alma. E na pergunta 144, nós vimos a resposta dos espíritos quando Kardec pergunta, porque já tinha perguntado antes, dão várias definições diferentes, entendem a alma como uma coisa, como outros filósofos, as ideias, inclusive uma ideia que fala de uma alma do mundo, né? E o que a gente pode entender sobre essa alma do mundo? E vimos que os espíritos dizem, né, que essas palavras definem ideias e que o princípio universal e da inteligência, de onde provém todas as coisas, é o divino, é o Criador. Que essa palavra alma, esse vocábulo, tem um significado muito amplo e que tem vários conceitos e fantasias a depender de quem vai interpretá-lo. Então, eles vão dizer, por isso que tem ideias que atribuem uma alma à terra. Mas os espíritos dizem, vocês podem entender essa ideia como espíritos que ajudam na condução do planeta, do orbe, que seriam os mensageiros, os representantes do divino nessa condução. E a gente até falou aqui na semana passada que nós temos, inclusive, Jesus como o governador do planeta Terra. E não que o planeta tenha uma alma em si, mas que seriam esses espíritos que conduzem. Essa foi a pergunta número 144, quando Kardec vai perguntar sobre o que se entender sobre a alma do mundo. Então, prosseguindo hoje, nós vamos à pergunta 145. Quando Kardec vai dizer, lembrando a vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês seguem aí de casa com a tradução que vocês tiverem. Pergunta número 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido amplamente sobre a ciência psicológica sem haver alcançado a verdade? Ou seja, a ideia que os espíritos estão trazendo, que não é a ideia que esses filósofos que discutem, que se debruçam a estudar sobre isso, não tenham chegado a esta definição ou a esta verdade que está sendo trazida aqui pelos espíritos. Os espíritos respondem a Kardec. Esses homens foram os precursores da doutrina espírita eterna e preparam o caminho. Eram homens e se enganaram porque tomaram suas ideias pessoais como a própria luz da verdade, mas seus erros servem para evidenciá-la por meio dos prós e contras de suas doutrinas. Aliás, entre esses erros encontram-se grandes verdades que o estudo comparativo tornará compreensível. Então, os espíritos estão dizendo que são ideias que cada um, ao formular a sua filosofia, trazia a sua leitura, a forma como via, como se aquela fosse a verdade. Ou seja, cada um, ao trazer a sua ideia, a trazer o conceito através dos seus estudos, das suas reflexões, dos seus argumentos,
entendiam que aquela era a verdadeira verdade. Mas ele vai dizendo, com o passar do tempo, os próprios erros que contém nessa verdade, ou seja, a ideia equivocada, ou a leitura equivocada, ou a interpretação equivocada sobre o espírito, que é desta alma que nós estamos falando aqui, do espírito imortal, serve para evidenciar quais são os prós e os contras que tem nessas mesmas ideias ou nessas doutrinas. Mas os espíritos vão dizer, esses mesmos, dentro dessas interpretações ou desses erros, como eles estão dizendo aqui, porque na verdade é apenas uma interpretação desses pensadores, desses filósofos, desses cientistas. Se os espíritos dizem, nós formos fazer um estudo comparativo, poderemos entender, compreender o porquê de alguns equívocos dessas interpretações e ver que dentro delas, mesmo havendo alguns equívocos de interpretação, contém grandes verdades que, a partir do momento em que o espírito se torna mais apto no seu desenvolvimento intelectual e moral, ele passa a compreender de uma forma melhor e que se aproxima mais do que realmente é a ideia do espírito ou da alma, como está sendo tratado neste tópico. Então, não é que é verdadeiro ou falso, não é que esteja errado, é a forma como foi tomada a interpretação, como por um olhar que tem a ver com época, que tem a ver com a ideia que cada um traz, porque são interpretações, e com o desenvolvimento do espírito, da época, da tecnologia, dos valores morais, nós nos tornamos capazes de compreender melhor a verdade sobre o espírito. Mas ele diz, dentro dessas filosofias, da ideia desses pensadores, quando nós paramos para aprofundar, nós encontramos grandes verdades, ou seja, já o germe que vai facilitar o nosso entendimento. Nos aproximamos cada vez mais de poder entender em verdade o que é o espírito imortal que somos. E muitas vezes, dentro dessas ideias, é que se toma o personagem ou o espírito que está encarnado no momento como o espírito em si, a individualidade. Então, é isso aí que os espíritos querem nos dizer quando Kardec pergunta por que tanta diferença, como é que se explica tantos pensadores antigos e modernos e nenhum ter se aproximado da verdade, mas estão cada vez mais se aproximando. A gente tem que ver aqui que Kardec também estava falando aqui a sua época, né? Nós já avançamos e cada vez mais nós estamos vendo pensadores e ideias, interpretações que vão clareando cada vez mais o entendimento da ideia do espírito imortal que somos. E completando, Kardec vai fazer a pergunta número 146. A
a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? A alma, pergunta 146, tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Ou seja, tem um lugar determinado onde se pode dizer é ali que a alma fica, é ali que o espírito está? Vamos ver a resposta dos espíritos. Não, mas ela está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos os que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem intensamente e cujas ações são dedicadas à humanidade. Então, a alma não está circunscrita, presa num determinado lugar, mas nos homens, nos grandes pensadores, nos intelectuais, naqueles que se dedicam ao estudo, aos filósofos, aos cientistas, aqueles que buscam saber mais sobre a alma, sobre o espírito, e que usam bastante o pensamento, porque nós já vimos nas perguntas anteriores, na 142 especificamente, quando Kardec pergunta se a teoria de que a alma na criança vai se completando em cada fase da vida, na resposta que os espíritos dizem que o espírito é um, e ele é pleno tanto na criança quanto no adulto, ele vai dizer que os órgãos são os instrumentos de manifestação da alma. Então, o que os espíritos estão querendo dizer aqui é que nas pessoas que se voltam mais para a lógica e o pensamento, o instrumento maior de manifestação do espírito vai estar circunscrito na cabeça, na ideia de que o cérebro comanda as ações do pensamento, da cognição. Então, para esses, a utilização do instrumento do corpo, ela estaria mais na cabeça. Já para aqueles que sentem intensamente e suas ações estão dedicadas, porque lembrando que no seu desenvolvimento enquanto espírito imortal, desde lá de princípio inteligente até alcançar a plenitude cabível ao espírito, nós temos que nos desenvolver, tanto intelecto quanto moral. Aqueles em que, no seu aprendizado, estão voltados mais ao sentir, ao dedicar suas ações ao seu desenvolvimento moral e ao cuidado para o outro, ele vai dizer, então, significa que está usando como expressão muito mais o coração. Então, se a gente pode pensar na alma como uma sede determinada, os espíritos vão dizer que não. Então, ela não está vinculada a nenhum órgão, nenhuma parte do corpo específica. Mas como ela é um instrumento de manifestação, aqueles que estão mais voltados para o intelecto, para a razão, vão utilizar muito mais essa parte da cabeça, do instrumento que trata o pensamento. E aqueles que estão voltados mais ao desenvolvimento das emoções, do sentir, do sentimento, dizendo assim, eles vão utilizar muito mais o coração. Embora o corpo e os órgãos são instrumentos de manifestação. Então, é como dizer, utiliza mais isso, mas utiliza também os outros. Mas aquele que está voltado para esta lógica no seu processo de desenvolvimento, voltado mais para o intelecto, para a razão, vai usar mais onde está a sede do pensamento, da cognição, e aqueles que estão voltados mais para o sentir, para o sentimento, vão utilizar mais o coração, embora todas as outras partes são importantes
e continuam sendo instrumentos de manifestação do Espírito. Porque o corpo é apenas uma roupa. Tanto o corpo físico quanto o corpo perispiritual, que nós já vimos que nós temos dois instrumentos. Vimos também lá na pergunta, qual é? Lá em cima, quando vai falar que o Espírito se utiliza do corpo intermediário, né, que é o perispírito, que é o segundo elemento, que o primeiro é o perispírito, ou seja, a primeira roupa, e o segundo, que é o material, é o corpo físico. Então, esta foi a pergunta número 146. Mas essa pergunta 146, se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo, ela tem um complemento, que é a 146A, em que Kardec vai dizer, então, o que pensar da opinião dos que a situam em um centro vital? Tem aqueles filósofos, pensadores, pesquisadores que acham que a alma se situa num centro vital, né? Que tem a ver com um desdobramento da pergunta anterior. Resposta dos espíritos. Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do seu organismo, porque é para aí que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, confundem, né, com o fluido ou o princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que o lugar da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais, reforçando a resposta anterior, que quem pensa assim, que a alma está situada em um centro vital, é porque consideram esse centro de vitalidade está confundindo o espírito que utiliza um corpo que tem um fluido, um princípio vital para que esse corpo possa ser animado. Já vimos também aí no item quando fala disso, porque um corpo pode ter um princípio orgânico e se manifestar sem uma alma ligada, mas uma alma não pode se ligar a um corpo que não tenha um fluido vital, porque ele é necessário. Então, as pessoas que pensam assim, que a alma se situa em um centro vital, é porque confunde a alma ou o espírito com o fluido ou o princípio vital que anima o corpo para que o espírito tenha condições de utilizá-lo. Porque sem um princípio vital no corpo, o espírito não pode se ligar a este corpo. Findou o princípio vital, cessou a vida, o fluido vital e a vida orgânica, o espírito não pode mais se ligar a este corpo. Então, os que têm essa opinião confundem espírito com fluido ou princípio vital. Mas reforçando, os espíritos voltam a remeter à ideia da pergunta 146, nessa 146A. Não obstante, pode-se dizer que o lugar da alma se encontra mais, particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Então, a maior expressão onde vai se utilizar mais é onde estão os órgãos que servem às manifestações intelectuais do pensar, da cognição, do intelecto e das morais, que nós teríamos como o coração como a sede do sentir. E com esta pergunta 146A, nós fechamos o item alma, da alma, do capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. E na semana seguinte, nós vamos entrar
num outro item que vai tratar sobre o materialismo, que é o último item desse capítulo 2º da encarnação dos espíritos. Mas aí é com a pergunta número 147 que nós vamos continuar na semana que vem. Lembrando a todos vocês que o nosso estudo sempre às quartas-feiras, às 19 horas, neste modelo aqui, presencialmente na nossa casa, que está completando 112 anos em agosto agora de 2022 e que todas as doutrinárias que acontecem às segundas-feiras está comemorando os 112 anos da nossa instituição. Todos convidados a estar conosco nas doutrinárias nas segundas-feiras e aqui toda quarta-feira para continuar o nosso estudo do livro dos Espíritos. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo especial à nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, nos seus 112 anos de existência. E um beijo no coração de todos e até a semana que vem.